deu a louca no Matheus, ele decidiu fazer um vídeo sobre integral. E agora? Bom dia, pessoal, aqui é Matheus da FGM Exatas. Eu vou fazer um vídeo, não sei o quão longo que eu vou fazer ele, ou até que ponto que eu vou, mas eu pretendo ir até bem a fundo sobre integrais, porque eu sei que muita gente tem dificuldade, e porque eu gosto. Assim, é um assunto interessante, eu gosto de resolver, são problemas legais. E eu pretendo levar, sei lá, até no mínimo eu pretendo trazer tipo integração por partes ou substituição por U hoje. Substituição trigonométrica, eu não tenho 100% da memória agora pra lembrar como que eu faço todo o processo. E eu não tô... Eu provavelmente teria que fazer um vídeo separado sobre, então vou deixar isso aqui pra outra hora. Eu sei que tem gente que vê substituição trigonométrica tipo no cálculo 1, né? E eu não vou falar de separação e fração parcial, porque eu sou horrível fazendo isso. E porque eu odeio fazer separação e fração parcial. É muito chato fazer, cara. É importante saber, mas é muito chato fazer também. Então tem esse contraponto aí. Mas, começando o vídeo já, de forma boa, né? Eu não vou comentar muito sobre a definição da integral. Isso aqui é mais para resolução de problemas. Você saber aprender as fórmulas, resolver uns probleminhas, sair daqui, conseguir resolver, sabe? Aplicar. Se tu precisar usar uma integral, tu vai saber usar ela. Eu não vou te ensinar todos os métodos de aplicação. A operação, ela é o oposto da derivada. Tá? Tipo, só isso aí dá infinitas possibilidades para ela. Meu relógio do seu PC tá errado, tá com 3 horas da manhã, mas... Eu me ignoro. Ignorem. Aqui a gente tem o teorema fundamental do cálculo, que eu escrevi desse jeito, porque esse jeito ele demonstra, né, que a integral ela é uma operação inversa à derivada. E também, ele também está mostrando como você resolveria uma integral definida. Porque a integral ela é a área embaixo de uma curva, né? Uma área embaixo de uma função. E eu posso delimitar 2 pontos, eu posso delimitar uma areazinha mesmo para encontrar de um ponto A a um ponto B e achar a área embaixo da função entre esses pontos no eixo X. E vai estar dessa forma aí. Ali é o f de b menos f de a, porque a integral da derivada vai dar a função original. Mas aqui a gente vai se integrar, ao invés do f' fosse um fx, a gente geralmente vai escrever f maiúsculo de b menos f maiúsculo de a, onde o f maiúsculo ele é a integral de fx, sem ser definida, que teoricamente é antiderivada, como a gente chama, ou a primitiva. Assim, eu vou falar integral porque eu estou muito mais acostumado com a palavra integral. Mas eu tenho quase certeza que quando você tira ela sem os limites superior e inferior de integração, sem você ter um intervalo, ela é uma integral, que são as integrais indefinidas, né? Eu tenho quase certeza que você chama elas ou de antiderivadas ou de primitivas, assim. Mas eu vou deixar... Eu vou chamar tudo de integral, tá? A mesma coisa, cara. Enfim, aqui a gente tem a linearidade dela, porque a integral é uma operação linear. Ou seja, aqui assumindo que o a seja uma constante e que eu tô diferenciando ali... Eu tô integrando com respeito a x. Eu tenho a vezes um f de x mais um g de x. Eu vou ter que... Isso aqui vai ser linear. Então eu vou ter um a vezes a integral do f de x mais a integral dg de x. Então, se você tem uma soma de funções, você faz a integral, a soma das integrais dessas funções. A integral de uma soma de funções é a soma das integrais dessas funções, tá? E uma constante vezes uma função é só a constante vezes a integral de uma constante vezes uma função é só a constante vezes a integral dessa função. Linearidade, tá? Então aqui a gente vai ter a regra da potência. A regra da constante, que a gente deriva, inclusive, da mistura da linearidade com a regra da potência, porque a gente tem que pensar que o A é a mesma coisa que A vezes 1, e A vezes 1 é a mesma coisa que A vezes x elevado na zero. X elevado na zero, se você integrar isso, você passa lá para fora, já que o A aqui vai uma constante, o x elevado na zero... a integral disso aqui, daí seria x elevado na 1 dividido por 1. X elevado na 1 é só x e dividir isso por 1 vai ser só x também. Então você vai ter a vezes x, que é como a gente chega ali, né?
mais o C, que sempre tem no final, tem sempre essa constante. Enfim. Tem aqui as trigonométricas básicas, o seno e o cosseno. E daí vai estar uma bomba aqui, que é essa fórmula aqui. F' de x, a integral da derivada de uma função sobre a função com respeito, né, a variável que elas são funções em decorrer, é igual ao logaritmo natural daquela função. Isso aqui tem a ver, tá, com aquela questão do 1 sobre derivada de log x ser 1 sobre x, que você deriva a ideia vem disso. E até porque a derivada de x é igual a 1, tá? Então 1 sobre x você tem uma f' sobre fx e daí você vai acabar com log de x mais c, que inclusive é a integral. A integral de 1 sobre x é igual a log de x. Tá? Logaritmo natural, eu vou chamar de log para ter. Eu não vou ficar falando ln, log, mais fácil, tá? Essas aqui eu vou dizer que são as regras mais básicas, assim, as que você tem que saber. E dessa aqui última, você também deriva outra que é bem importante, que na real não é tão importante, mas para substituição trigonométrica que eu pretendo trazer uma hora, e para alguns problemas aí em geral, que, né, a integral de tangente é menos log do cosseno de x, aí mais você. Tá? Porque tangente é o seno de x dividido pelo cosseno de x. A derivada de cosseno é menos seno. Então, né? Acho que dá pra ver mais ou menos de onde vem, né? Mas eu vou deixar aqui, na real. É legalzinho, bom deixar aqui. E dessas aqui você consegue derivar grande parte das fórmulas, assim, digamos, básicas do cálculo, tá? Eu acho... Assim... Isso aqui é o básico. Mas você vai ver que começa a ficar bem mais difícil depois, quando a gente não tiver uma fórmula pra gente resolver. A gente tem que manipular os termos dentro da integral, ou manipular, usar substituições de variáveis, mudar a variável na qual a gente está integrando com respeito a, e etc. Fazer vários processos assim que são complicadinhos de entender pra gente resolver. Não é só mais uma fórmula. Você tem que saber fazer o negócio, tá? Então, antes de a gente partir, tá? Que eu pretendo. Eu vou falar de substituição por. Que daí eu vou ter que dar exemplo mesmo. Que eu acho que é o jeito mais fácil de fazer, porque eu não creio que não tem uma fórmula fechada para substituição por U, que é o equivalente da regra da potência. Da regra da cadeia para derivada, tá? O que eu vou ter aqui, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos ter aqui uma. Eu quero que você ache integral de 0 a 1 de 5x menos x ao quadrado. Quero que você ache integral de 0 a 1 de novo de 2 seno, não escreve sin, Matheus, escreve seno. 2 caramba, 2 seno x. Que vocês me achem só na integral, só antiderivada, sem limite, tá? Inclusive, deixa eu mudar aqui de 1 para π. Integral. Quero que você me ache integral de. Vamos ver. Deixa eu pensar numa boa aqui. Quero que você me ache integral de x ao quadrado menos 7x
mais cosseno de x. E daí dx. E daí o b, vamos ver, né? O a, o b, isso eu quero que você resolva esses problemas aqui pra mim, então. Eu vou pausar o vídeo pra resolver. Tá, vamos lá, então. Pro primeiro caso, a gente sabe que isso aqui vai ser a integral e a gente vai daí depois fazer essa antiderivada dessa função aqui. E daí depois a gente vai substituir os valores de x para os respectivos valores aqui, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe que a integral de 5x, a gente vai ter que aqui, isso aqui também pode escrever do jeito que é integral de 0 a 1. 5x com respeito a x menos a integral de 0 a 1 de x ao quadrado com respeito a x. Na minha opinião, eu não preciso de fazer duas integrais definidas para resolver, gente. Eu acho mais fácil você dizer que tudo isso aqui... Eu vou usar uma notação aqui um pouquinho estranha, que para quem não está acostumado vai sair, mas eu já vi bastante gente usando. Eu vou escrever aqui como integrais indefinidas, né? Menos aí que x é integral, né? De x ao quadrado dx. Daí eu vou botar essa chaves aqui. E daí eu vou escrever de 0 a 1. Nossa, que estranho. Mas basicamente é para indicar que eu vou substituir esses valores para x, tá? O intervalo em que eles estão. Enfim. Integral de 5x. O 5 sai para fora, integral de x. Integral de x, o x ali é igual a x elevado a 1. E a gente vai somar um expoente e vai dividir o valor por o expoente que ele tá agora mais 1, que é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então a gente vai ter 5 vezes. Aí vai ficar x ao quadrado sobre 2 menos. E daí agora a integral de x ao quadrado. De novo, mesma forma, regra da potência. X ao cubo sobre 3. Mais c eu não vou nem escrever porque a gente vai ter a diferença aqui entre eles por causa da aplicação. Então, os mais c's vão se cancelar, tá? E a gente vai ficar com um resultado que... A gente vai ficar com 5 vezes 1 ao quadrado dividido por 2 menos 1 ao cubo dividido por 3. Aí tudo isso aqui menos 5 vezes 0 ao quadrado dividido por 2 menos 0 ao cubo dividido por 3. Isso aqui vai cancelar, vai dar 0. Isso aqui vai cancelar tudo, vai ficar 0. Esse termo aqui todo é igual a 0 e a gente pode ignorar a existência dele, tá? Daí aqui vai ficar nosso terminho aqui. 1 ao quadrado é uma coisa, isso aqui a gente pode cancelar os expoentes aqui. Vai ficar 5 sobre 2 menos 1 sobre 3. Tá? Daí 5 sobre 2 menos 1 sobre 3, cara, isso aqui vai ficar... Ai, puta que pariu. 5 meios menos 1... Vai ficar... Vamos jogar na calculadora, vai. Vamos lá. Opa, OBS. 5 sobre 2... menos 1 sobre 3. Vai ficar 2,16 repetição. 2,167. Tá, pra aproximar aí, vai. Segundo caso, a gente vai ter aqui um seno, né? O 2 vai passar pra fora, porque é uma constante. A gente vai ter aqui a integral de seno x vai ser menos cosseno. Tá, então a gente vai ter menos 2 cosseno de x. E daí a gente vai substituir aqui para 0 e para π. Lembrete aqui, nossa, π, como é que eu vou calcular cosseno de π graus? Não é graus, gente, é radianos, tá? Se acostuma a ver como radianos. Geralmente a gente vai escrever... A gente vai definir as coisas como radiano, porque é mais fácil. Eu prefiro muito, pra falar a verdade. Enfim, a gente vai ter menos 2, então aqui a gente vai ter menos 2 vezes o cosseno de π, que, pra quem preferir, é 180 graus, menos 2 cosseno de x de 0. Detalhe que aqui eu vou ficar com menos e menos, então ele vai tirar e vai ficar positivo. Então mais 2 vezes o cosseno de 0, tá?
cosseno de 0 vai dar 1. E o cosseno de 180 graus, no caso, né? Que é o cosseno de π, se você preferir. Que eu, né? Ele vai ser menos 1. Então vai ser menos 2 vezes menos 1. Os sinais vão cancelar. Vai ficar 2 mais 2 vezes o cosseno de 0, que é 1. Então 2 mais 2. E isso aqui vai dar 4. Tá. Por isso a gente vai ter essa integral que eu deixei indefinida mesmo. Que dá uma preguicinha. Então não dá mais só para ignorar o mais c, né, que a gente vai ter que botar. E a integral, vamos fazer parte por parte, vai ser a integral de x ao quadrado menos a integral de 7x mais a integral de cosseno x. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3 menos integral de 7x, 7 sai para fora, ser 7 vezes x ao quadrado sobre 2. Sobre 2. Daí, finalmente, mais e a integral do cosseno é seno. Então, mais seno. Para de escrever sine, escreve seno. Você é brasileiro. Mais o c, constante de integração, tá? Você pode verificar, eu jogar no Wolfram Alpha, por exemplo, para calcular, você vai ver que a resposta está certa mesmo. Isso aqui. E esses aqui são os exemplos molezinhas, tá? Isso aqui eu faço. Agora, vai complicar um pouco. Porque tá, eu quero... Mas e se eu tiver, tipo, sei lá, um... Seno de 2x. Seno de x mais 7. Tá? Porque vai ter uma função dentro de outra, gente. Como é que eu calculo isso? Vocês vão lembrar a regra da cadeia para derivada, né? Derivada é de... f de g de x é igual f' de g de x vezes o g' de x. Tá? E... é isso. O que a gente vai fazer então? Tá? A gente vai ter um análogo à regra da cadeia para integração, que é a substituição por u. Ou só substituição, se você preferir. Eu prefiro falar substituição por u, né? Porque lá quando está lá fora eles chamam em inglês de u sub, né? Porque substituição por u. Porque, né, ainda existe substituição trigonométrica também que você pode fazer, né? E você não tem que necessariamente usar uma variável chamada u, gente. Só que, sei lá, a galera escolheu e virou o padrão. Então, vamos lá. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu não acho que tenha uma fórmula fechada para substituição por u, que tipo, seja para todos. Se tiver alguma generalização, vai ser um negócio muito específico. E vai ser muito grande. Então, eu não acho. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Isso vai ter uma integral. Vamos dizer que tem seno x... vai ser seno de 2x mais 7. E agora, o que eu faço? Pensa comigo no negócio. Eu posso substituir essa variável x, porque, tipo, como é que eu integro isso aqui, sabe? Porque eu teria que integrar essa função aqui de dentro também, né? Obviamente ela não vai ficar intacta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma variável u, cujo vai ser igual 2x mais 7. Tá vendo que tem esse dx aqui? Esse dx, ele mostra com que variável a gente está integrando com respeito a. Que? Tá. Tá ligado a derivada? Porque, tipo, se eu tirar d sobre dt de uma função de x, isso aqui é engraçado porque vai dar zero. Seu bobo, você vai pensar, vou te derivar algo que está com respeito a x, aí você vai derivar algum negócio lá de x, e a derivada está com respeito a t, por exemplo. E daí você fica com cara de trouxa lá. Então, o dx é importante aqui, porque ele define a variável com que a gente está integrando com respeito. Então a gente vai ter que achar o du. Como é que a gente vai achar o du? Pensa comigo que a gente vai ter que achar o du sobre dx, né?
vai ser a derivada de u com respeito a x. A derivada de 7 vai dar 0, porque é uma constante. A derivada de 2x, o x vai cancelar e vai ficar só 2. Então a derivada disso aqui vai ser igual a 2. A gente vai multiplicar por dx dos dois lados, pra gente então ter que du é 2dx. Mas a gente não tem 2dx aqui. Como é que a gente quer achar o termo de du que é equivalente ao termo de dx que a gente tem aqui, pra gente poder substituir direto. Então a gente só divide por 2. Daí a gente vai ter que 1 sobre 2 du é igual a dx. Com isso, a gente pode trocar a variável de integração. Integral do seno de u, que eu vou até tirar o parênteses, vou deixar só seno de u, com respeito a u, que isso aqui vai estar dividido por 2, é igual ao quê? Né? Daí a gente vai ser a nossa integral aqui. Aí que entra, você vai pensar, nossa, o du está dividido por 2, só que isso aqui é só um número, gente. Isso aqui está só multiplicando. Tá? Então a gente pode jogar 1 sobre 2, a gente pode jogar tipo 1 sobre 2 aqui para estar multiplicando pelo seno, e daí a gente pode só jogar para fora da integral. E daí isso aqui vai ser só meio da integral do seno de u com respeito a u. E o que é isso? Né? Vou voltar, qual que é a integral do seno? Menos cosseno. Então você vai ter, isso aqui vai ser só menos 1 sobre 2 cosseno de u. Substituindo 1 de volta, substituo o u de volta para o nosso termo de 2x mais 7. A gente vai ter que isso aqui é menos 1 sobre 2 cosseno de 2x mais 7. E tá resolvido aí a nossa integral. Você percebeu o que a gente fez aqui? Eu peguei uma integral que eu não tinha um jeito de fazer ela de forma normal, eu não tinha uma fórmula, e eu ignorei isso e eu fiz uma substituição. Aqui que entra... Por que as integrais geralmente a galera fala que é bem mais difícil? E eu concordo, são mais difíceis do que as derivadas. Porque integral você tem que saber o que você vai fazer. Um detalhe aqui também que o u vai ter que ser a função interna. Tá? Isso aqui é o equivalente da regra da cadeia. E o u teria que ser a função interna daí. Claro que às vezes você vai passar pelo sufoco às vezes de não saber o que tu bota como função interna, isso é coisa, mas quando chegar em integração por partes, eu vou mostrar o termo que tu usa tanto para substituição quanto para integração por partes. Tá? Então assim, isso aqui é uma aplicação de substituição por u. De novo, eu não sei se tem alguma forma, algum jeito de eu descrever isso aqui de forma certinha, bonitinha, fechada. Mas o melhor jeito de mostrar realmente eu acho que é exemplo. É bem intuitivo, assim. Por sinal, vamos para os problemas. Vamos lá. Então tem um A aqui na integral. Vou botar aqui algumas integrais para vocês resolverem. Tá? Então de 0 a π sobre 4 do seno de x ao quadrado não. É um pouquinho, você vai ter que fazer. Creio que isso aqui teria. Eu não sei, eu não vou fazer. Eu vou botar aqui algo mais leve pra vocês começarem aqui, né? Tá, 4x menos 2. E daí vamos jogar mais um termo aqui. Vamos jogar mais x ao quadrado aqui só pra lascar. Né? O b, vamos botar aqui a integral de. Vamos deixar sem limite, eu quero que vocês façam a integral do cosseno 5x. Só de 5x. Aí menos o seno 2x mais 4 com respeito a x. Pode pausar aí para fazer. Daí são uns 10 segundinhos. Ok, vamos lá. Vamos fazer a substituição aqui. Vamos lá. Importantíssimo essa parte aqui, tá? Se eu quero resolver
uma integral definida e eu vou ter que usar substituição, troque os limites, ou resolve a integral com a substituição e depois substitui o u pelo termo de x original para você usar os mesmos limites de integração. Porque tem a noção que quando você mudar a integral com respeito a x para com respeito a u, os limites da integral vão estar errados. Porque daí o 0 e o π sobre 4, por exemplo, não vão ser os valores de u, eles vão ser os valores de x. Então você vai ter que descobrir os valores de u com respeito a esses valores de x. Que é meio chatinho, não vou mentir, tá? Então, para facilitar o trabalho, eu vou fazer aqui o jeito que eu prefiro fazer sempre, que é eu resolvo a integral por substituição como uma integral indefinida. Quando eu pegar os termos ali em termos de u bonitinho, eu vou substituir de volta pelos termos de x, que nesse caso vai ser o 4x menos 2. E daí eu faço a substituição. No caso, eu vou trocar as variáveis x, obviamente, eu vou resolver para o caso definido. Então, nossa, vai ter integral. Vamos resolver aqui a integral. Se integral de 0 a π sobre 4 de seno de 4x menos 2 dx mais a integral de x ao quadrado dx de 0 a π sobre 4, que eu vou, de novo, eu não vou fazer os limites delas separados aqui, obviamente, eu vou pegar, botar que tudo isso aqui vai ser substituído, e como eu sei que eu vou usar substituição por u, eu vou, de novo, essa anotação é meio estranha, mas eu vou botar aqui x é igual a 0, e aqui eu vou botar x é igual a π sobre 4. Eu sei que é estranho, não questiono, tá? Não questiono. Enfim. Vamos lá. Qual que vai ser o nosso u aqui? Primeiro, né? Sempre a função interna. Então a gente vai ter aqui o nosso u, vai ser o nosso 4x menos 2. Parecido da última vez, a gente vai tirar a derivada do u, que vai ter du sobre dx. Então vai ser só a derivada do u com respeito a x, e daí a gente multiplica pelo dx, para ter esse termo diferencial aqui. Você vai ter derivada de 4x, vai ser 4, e daí com a derivada de menos 2 vai ser só 0, porque é constante. Então du vai ser 4dx, e o nosso dx que a gente vai substituir aqui vai ser 1 sobre 4 du. Então aqui a gente vai ter integral do seno de u com respeito a u, isso aqui vai dar 1 sobre 4, mais eu já vou botar x ao cubo sobre x ao cubo sobre 3. Troca com respeito, aí o x vai ser igual a 0 e aqui x é igual a π sobre 4, tá? Só um detalhe aqui, tá? Eu tô escrevendo aqui com esse x é igual, porque se eu só botar aqui 0 e π sobre 4, a gente teoricamente assume que seria tipo o u aqui, né? Mas enfim. Integral de seno de u de novo, né? Mesma coisa que o último caso. Isso aqui vai ser igual a menos cosseno de u mais c, né? O mais c vai cortar aqui porque a integral vai ser definida. E a gente vai ter menos cosseno de u. Que eu escrevi aqui embaixo, né? Isso aqui vai ser 1 sobre 4. Aí vou botar menos aqui. Cosseno de u mais x ao cubo sobre 3. Isso aqui daí com respeito com x igual a 0 e x parece um lambda, né? X é igual a π sobre 4. Resolvendo, né? Eu tô substituindo o u então por x, vai ficar que a gente vai ter aqui menos 1 sobre 4 cosseno de 4x menos 4? Ou mais, ou não lembro. Menos 2. 4x menos 2. Mais o nosso x ao cubo sobre 3. E daí isso aqui, a gente vai, foda-se se x é igual a coisa, isso aqui é de 0 a π sobre 4. Aí substituindo, a gente sabe que o 0 aqui vai... Né? Isso aqui vai ficar interessante, porque vai ficar menos 1 sobre 4. E a gente vai ter cosseno de 4π sobre 4 vezes 4 vezes π sobre 4. Fração vai cancelar com o expoente, você vai ficar cosseno de π menos 2. Mais
π sobre 4 ao cubo, que vai ficar π ao cubo, dividido, e daí vai ser 4 ao cubo vezes 3. 4 ao cubo, 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 2 vezes 16, 32, aí vezes 2, 64. Então a gente vai ter 64 vezes 3, 64 vezes 2, 128, mais 64, 128 mais 64, 4 mais aqui 12, sobe lá em cima, aqui vai fechar 8, mais um 9 e um 192. Vai ficar π ao cubo sobre 192. E daí isso aqui vai ser menos, e daí negativo ali, então vai ficar mais 1 sobre 4. Cosseno, 4 vezes 0, daí vai ficar 0, menos 2. Então vai ficar cosseno de menos 2, que, pra quem não sabe, cosseno é uma função par, tá? Então, por exemplo, cosseno de menos 2 é a mesma coisa que cosseno de 2. Então aqui eu não vou nem me dar o trabalho de escrever de cosseno de menos 2, ele é cosseno de 2. Tá? Cosseno de 2 mais o que seria menos, aí vai cancelar aqui com menos. O que ficaria menos, e daí com menos cosseno, coisa mais, aí vai ficar a diferença. Tá, então aqui vai cancelar, ao invés de ficar mais, aqui vai ficar menos. Menos. Aí 0 ao cubo sobre 3, isso aqui vai ficar 0, tá? Menos 0, e daí deu 0. Não, tanto faz. E daí você vai ficar com essa bomba aqui. Seu professor, se tu botar isso aqui, ele não vai pedir pra tu aproximar. E, se eu não me engano, eu posso ter enganado, mas cosseno, se tu tiver um cosseno de 180, daí tu menos 1A, isso aqui é só seno, né? Só menos cosseno, exatamente. E já que 180 graus é π, tá? Porque 2π são 360, π logo vai ser 180. Então tu vai ter que isso aqui é a mesma coisa que o menos cosseno. Então cosseno de π menos 2, já que π é 180 aqui, ficar com menos cosseno. E o menos ali ele vai cancelar com o outro negativo ali que tá na frente, a gente vai ficar aqui com o positivo, e a gente vai ficar só com o cosseno de 2. Então a gente vai ter aqui 1/4 do cosseno de 2 mais π ao cubo sobre 192 mais 1 sobre 4 cosseno de 2. Detalhe que aqui, esse 1 sobre 4 aqui do cosseno de 2 vai juntar com esse outro, daí vai ficar 2 sobre 4. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Então aqui a gente vai ter 1 sobre 2 do cosseno de 2 mais π ao cubo sobre 192. E essa é a forma mais geral. Essa aqui é a forma mais fechadinha, bonitinha da resposta. Foi um pouquinho mais complicado? Foi. Mas é de boa. Assim, não tem problema. Não foi difícil, vamos dizer assim. Foi um processo mais longuinho. Difícil ficar depois, tá? Minha mãe fica indicando com a cachorra, pelo amor de Deus. Eu tô tentando fazer vídeo de matemática aqui pro meu canal. Enfim. Vamos lá. Isso aqui eu deixei indefinido porque eu não vou fazer você fazer aquelas contas ali. Não, vamos direto. Vamos ao ponto, né? A gente vai ter que 2 substituições que a gente vai ter que fazer. Oh, não! Só que eu fui uma pessoa muito generosa e eu botei um menos aqui entre eles. Isso aqui vai ser só igual a integral um cosseno de 5x respeito a x menos a integral do seno de 2x mais 4 dx. Engraçado ser exatamente... Não é mesmo. É o inverso da função que a gente fez antes, desculpa. Eu troquei o 2 e o 4 e eu troquei o menos pelo mais. Mas parecido. Eu vou ter que fazer 2 substituições. Oh, não. Mas vamos lá. U é igual a 5x. Du é igual a 5dx. E daí o nosso dx vai ser igual a du 1 sobre 5 du. Desse lado eu vou trocar o u pelo v, então, né? O v vai ser o 2x mais 4. O nosso dv
vai ser 2x, 2, só 2, perdão. 2dx. E o nosso dx vai ser 1 sobre 2dv. Beleza, vamos resolver as integrais então. Vamos fazer a substituição, obviamente. Isso aqui vai ficar a integral do cosseno de u. Daí aqui 1 sobre 5 do lado de fora, com respeito a u. E aí menos a 1 sobre 2, né? Vezes a integral do seno de v com respeito ao v. Tá, a gente vai agora resolver a integral do cosseno, é só seno, então aqui a gente vai ter 1 sobre 5 seno de u menos 1 sobre 2. A integral do seno vai ser menos cosseno, ou seja, menos com o menos ali da diferença deles vai ficar positivo. Então vai ficar 1/5 de seno de u mais meio do cosseno de v mais c. Não seria mais 2c? Então, aí que vem o negócio, porque originalmente você pensa que estava tudo numa integral só, né? Por isso que a gente sempre deixa, a gente espera até se livrar completamente das integrais para depois botar o mais c, porque quando tem tipo menos ou mais aqui ou multiplicação, é como se tivesse tudo, tá tudo dentro da mesma integral, gente. Então no fim o mais c a gente põe sempre por último, beleza? Enfim, agora é só substituir. U é o seno 5x, então a gente vai ter 1 sobre 5 seno de 5x mais meio do cosseno de v, e o nosso v é 2x mais 4. A gente vai ter cosseno de 2x mais 4, e isso aqui mais c. E daí tá aí a nossa segunda integral, nosso segundo probleminha aqui. Foi um pouquinho mais longo? Foi. Esses dois casos foram um pouco mais longos do que os primeiros que a gente fez, gente. Esses dois aqui que eu dei de problema pra vocês fazerem aqui. Tá? Assim como esse aqui, que eu mostrei primeiro, eles não são só uma fórmula que você aplica e resolve se for definida. Ele é algo que você tem que botar a cabeça. Você tem que botar a cabeça e pensar o que você tem que fazer. Depois de um tempo, ele é um processo que você se acostuma a fazer e ele vira naturalmente. Aí você praticamente nem pensa mais na hora de fazer. O du, o dx, você já sai tipo na hora, correndo. Você faz de cabeça. Chega um ponto que você consegue fazer de cabeça. Mas depois de um bom tempo, tenta que aplicar isso de novo. Porque você vai ter que ver vários outros problemas de integral. Mas assim, muitas vezes muda tipo uma coisa ou outra. E daí, tipo, os métodos que você usa para resolver a parte da integral, de integrar a função, continua tipo a mesma. Então você continua fazendo substituições, esse tipo de coisa. Então de um jeito ou de outro você tá só aplicando isso aqui. E assim, a substituição por U é simples. E agora eu vou cortar um pouco aqui com a substituição por U. E vou aproveitar e vou introduzir mais algumas formulazinhas ali do lado. Deixa eu só fazer a limpa aqui em geral, né? Fazer a limpa aqui. Limpa. Tá, beleza. Tem uns risquinhos, mas foda-se. Vamos lá. Eu vou botar aqui mais umas formulazinhas então. Mais especificamente eu quero focar nessa aqui, tá? A elevado na x. Função exponencial. Não precisa do módulo. Eu acho que dá pra ver porque isso aqui é a função inversa. É a função inversa, né? Porque se eu jogar a derivada, né? A derivada de a elevado na x vai ser o log de a vezes o a elevado na x, onde aqui o a ele é uma constante. Se tu pegar o log, então, é fácil ver então que se eu botar a derivada aqui,
substituir, né, ali o elevado a x por ln de a vezes a elevado a x, e eu botar nessa fórmula, o ln de a vai sair para fora, porque ele é logaritmo natural sim, mas ele é logaritmo natural da constante a, então ele vai sair para fora, vai ficar essa fórmula aqui que eu mostrei, ele vai cortar com a fração aqui embaixo, e a gente vai ficar com só a elevado a x mais c, que é um resultado que a gente vai ter. Isso aqui é interessante, de novo, né? Tem tipo, o caso que isso aqui simplificar é o número de Euler, porque o número de Euler é a base do logaritmo natural, então log de e é igual a 1, e daí a integral de e elevado a x é só elevado a x mais c. De novo, ele é a própria integral e a própria derivada. Assim, dizer que ele é a própria integral é um pouquinho exagerado, porque tem a constante de integração mais c. Mas não deixa de ser verdade. Tá. Além disso, né? Claro, se tu tiver um b aqui em cima, ele vai dividir por b vezes o log de a, que é o que eu vou fazer aqui, né? E daí, porque, né, se, por exemplo, e elevado na ax, a derivada disso aqui, se a gente diferenciar aqui, né, a gente vai ter a vezes e elevado na ax, ou seja, a integral vai ter que ser o oposto disso, vai ter que nos levar de volta para e elevado na x, a gente teria que dividir por a, e é isso que a integral é. Então aqui a gente vai ter só a formulazinha básica. E eu não vou tocar em função trigonométrica inversa, porque daí eu teria que tocar também em substituição trigonométrica, porque para tu derivar as fórmulas de integral, que são as definições da funções trigonométricas inversas em termos de integral, também é bem... Vamos tocar só nesse aqui por enquanto. Tá. Agora, eu quero dar um detalhe que a gente... Eu vou pegar aqui e vamos separar as funções que a gente tem até agora em 5 tipos. Funções logarítmicas, as inversas trigonométricas, que eu não vou botar aqui, mas que elas fazem parte, elas vêm depois do log, eu já vou explicar de onde que vem isso. As algébricas, que são os polinômios, tá? Então tudo que é algébrico seria, digamos, algo... Eu não vou dizer linear, eu vou dizer algo polinomial, assim, um polinômio, tá? X ao quadrado, coisa... Se não for exponencial ou trigonométrico ou logarítmico ou alguma outra coisa, é algébrico, beleza? O T, que é de trigonométrico, e o E, que é de exponencial. Você forma a frase LIAT. Lembra que eu falei da prioridade pro U? Se tu tiver o U na substituição por U, às vezes meio que foda-se, assim, sabe, né? É que se tu tiver um caso onde tu vai ter, por exemplo, duas funções, então, tipo, multiplicando uma pela outra, tu teria que usar integração por partes, e daí tu ainda por cima, sei lá, eu vou ter que usar substituição por U por algum outro motivo, eu uso o LIAT daí para decidir também a substituição. Mas o principal uso do LIAT é a integração por partes, que por milagre tem uma formulazinha bonitinha. Vamos lá. A integração por partes funciona da seguinte maneira. Você tem uma integral de U dv. Ignora a substituição por U e o V que eu botei antes. Pensa só no U e dv. U e dv é a junção de alguma função de x, algum fx seguido do dx. Tá? Isso aqui é U vezes V menos a integral de V du. Para a gente decidir o U, a gente usa o LIAT. A ordem de prioridade é sempre baseada no LIAT. Sempre a prioridade no logaritmo, depois para as funções trigonométricas inversas, depois para as algébricas, os polinômios, depois para as trigonométricas e por último os exponenciais. Por que isso, né? Por que os trigonométricos exponenciais por último? Eu sofro com esse tipo de coisa. Porque eles têm derivadas cíclicas. Então, pega tipo e elevado na x elevado a x. Então, botar ele como o U
ele vai virar o du, ele vai continuar o mesmo termo. Então tem, tipo, deixa ele para o último caso, assim, sabe? Eu vou mostrar aqui um caso de resolução. E vou dar um exemplo clássico. Vamos botar aqui integral de e elevado na x vezes seno x. A integração por partes ela é equivalente à regra do produto para a derivada. Como que eu resolvo essa merda? Assim você deve estar pensando. Vamos com calma. Vamos seguir o Liat. Vamos definir um U e um dv. O dv ele vai ter, porque aqui a gente vai ter multiplicação entre duas funções. O u vai ser a função, vai ser uma das funções que estão multiplicando, e o dv vai ser a outra função vezes o dx. Beleza? Seguindo pelo Liat, a gente vai ter log, inversa trigonométrica, algébrica, trigonométrica e exponencial. Prioridade sempre de cima para baixo. Ou da esquerda ou da direita, se você escreveu. Tanto faz. A gente tem algum logaritmo aqui? Mais especificamente um logaritmo natural? Não temos. A gente tem aqui alguma função trigonométrica inversa. Eu não vou trazer caso disso aqui, porque é um pouquinho mais complicado, mas não, a gente não tem aqui. Algébrico. Você poderia dizer que x é algébrico, mas botar que u é igual a x é meio idiota. Não tem nenhum x aqui multiplicando. Então, tanto faz. Então, não temos nenhum termo algébrico. E trigonométrico a gente tem, que é o seno. Então, a prioridade é para o seno. E a gente vai definir, então, o nosso u é igual a seno x. O nosso dv, então, vai ser e elevado na x dx. E o nosso du vai ser menos... Não vai ser menos cosseno, derivada, pô. Vai ser cosseno de x. E o nosso v, essa integral de elevado a x, que é elevado a x. Dá pra entender aqui por que eu não botei o elevado a x de u? Porque derivar elevado na x vai ser elevado na x. E do mesmo jeito que não vale muito a pena a gente botar o u como trigonométrico, porque ele virou um cosseno, que na maioria dos casos vai ser meio chatinho ainda. Para esse caso aqui, a gente vai ter que usar múltiplas integrações por partes. Então, vamos trocar aqui. Porque isso aqui parece insano. E, tipo, que medo. Vamos com algo mais amigável primeiro. 2x seno de x. Oh, não. Vamos lá. 2x é algébrico. Então a gente vai ter que o nosso u vai ser o 2x. O nosso dv, então, vai ser seno de x. Seno de x dx. O nosso du vai ser a derivada de u vezes dx, né, claro. Que vai ser 2dx. E o nosso v vai ser integral de seno, que é menos cosseno. Seguindo então a fórmula da integração por partes, a gente vai ter que então que essa integral aqui vai ser igual a u vezes o v, ou seja, menos 2x cosseno x, menos a integral de v du, que no caso vai ser menos 2 cosseno x e dx. Então, o menos 2 aqui a gente passa para ficar mais, então aqui vai ficar com menos 2x cosseno x mais 2 integral de cosseno x dx. Isso aqui vai ficar só seno, daí a gente vai chegar no nosso resultado menos 2x cosseno x mais 2 seno x mais c. E esse aqui é o resultado dessa integral.
usando integração por partes. Simples. Aqui. E eu vou botar aqui uma que é interessante também. Eu vou botar como exercício aqui. Então, eu vou fazer os exercícios então agora. Vou botar aqui, eu quero que vocês achem a integral do logaritmo natural de x usando integração por partes. Que eu vou mostrar como. Que é esses... um pouquinho mais complicado, mas... claro que dá pra fazer. E a integral de x ao quadrado vezes e elevado na x. Que você vai ter que fazer integração por partes 2 vezes. Que é comum, você vai ter que fazer múltiplas vezes antes de tu chegar no resultado mesmo. Vamos lá. Vou dar um tempo pra vocês resolverem no caso, né? Pausa em vídeo no caso, né? Mas enfim. Vamos lá. Como que eu faço a integral do log? Tem uma coisa que meu professor de matemática sempre fala. Sempre tem um escondido. Então ln de x é a mesma coisa que ln de x elevado na 1, ln de x dividido por 1 e 1 vezes ln de x, tá? E é isso que a gente vai fazer. Isso aqui, vamos dizer que isso aqui é ln de x vezes 1 dx. E aí entra o pulo do gato. Vamos definir o nosso u como o nosso log de x. O nosso du vai ser, então, a derivada de log que a gente sabe. Que vai ser 1 sobre x vezes dx. O nosso dv, a gente vai definir aqui, que vai ser o que sobrou. Vai ser 1 dx. E a integral de 1 vezes dx da constante vai ser sempre só a constante vezes o x. Que vai ser só x. V igual a x. Daqui, então isso aqui vai ser u vezes v, então x vezes o log de x, menos a integral de v du. V é x, du é 1 sobre x dx. X sobre x dx. Isso aqui corta, vira 1. Esse termo inteiro cancela, vira x mais c. E a gente vai chegar aqui, a integral do log de x é x vezes o log de x menos x mais c. Ou se você quiser botar o x em evidência, x vezes o log de x menos 1 mais c. É isso. Bem simples o truque. Mas depois que você aprende, é tipo lendário, assim. Enfim. A gente vai agora integrar essa segunda função. X ao quadrado é algébrico, lembra? Liate. A vem antes de E, já que o e é exponencial e o x ao quadrado é algébrico. Então o nosso u é x ao quadrado e o nosso du, por consequência, vai ser 2x dx. O nosso dv vai ser e elevado na x vezes dx e o v vai continuar sendo a mesma merda. E elevado na x. Fazendo por integração por partes, a gente vai ter o v, então x ao quadrado vezes e elevado na x, menos a integral de v du. Ou seja, a integral de 2x vezes e elevado na x dx. Porra! Eu não vou ter que usar a integração por parte, não? Vai ter que usar. E aí que entra um negocinho, tá? Que é bem comum você ter que fazer. É você trabalhar com esse tipo de problema e você ter que aplicar a integração por partes mais de uma vez. E é isso que acontece. É isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou querer. Qual? Quer comer? Tô gravando aqui pra feijão. Tá, me diz agora. Voltei então, né? Minha mãe tava me chamando pra comer pastel. Mas eu tenho prioridades, pessoas. Tenho. Enfim, né? Vamos lá. O u, ele vai ser o 2x. Porque o 2x ele é algébrico. O dv, de novo, e elevado na x, dx.
o du, percebe que agora o negócio vai ficar interessante. Porque o du vai ficar 2dx. E o v vai continuar sendo elevado na x. Vai ficar u vezes v, de novo, a mesma coisa, x ao quadrado e elevado na x, menos, e daí, o segundo termo de integração por partes, que vai ser u vezes v daqui, então 2x e elevado na x, menos a integral de vdu aqui agora. O v vai ser elevado na x e vai ser 2dx. Ou seja, finalmente vai virar uma constante e a gente vai ter e elevado na x dx. Isso aqui é só elevado na x, gente. Então, finalmente, depois de 12 integrações por partes, isso aqui vai ser igual a x ao quadrado e elevado na x menos 2x e elevado na x menos 2e elevado na x mais c. Meio óbvio aqui eu falar isso, mas dá pra simplificar isso aqui. Okay. É menos e daí isso aqui é menos isso aqui. Então, isso vai ficar x ao quadrado e elevado na x menos 2x e elevado na x mais 2e elevado na x mais c. Ai, mas o menos e aqui, foda-se. Foda-se. O mais c, deixa o mais c. Deixa ele no cantinho dele. Deixa ele. Não vale a pena. Mentira, eu sempre deixo ele no cantinho. Mas ele vai ficar nessa forma aqui. Olha, tu pode fatorar o elevado... Mesa. De novo, não. Problemas técnicos, minha gente, né? Mau contato, é foda. Eu vou fatorar o elevado na x pra fora, porque... Dá pra parar de ter mau contato, mesa de distância dura? Muito obrigado. Enfim, como eu tava falando, elevado na x, eu vou fatorar, vai ficar x ao quadrado. Menos 2x mais 2. Isso aqui vamos somar mais c. Aí assim, eu tenho certeza que dá pra fatorar isso aqui, porque o quadrado do primeiro, 2 vezes esses dois, o quadrado do segundo, e o sinal vem depois, né? Eu quero fazer, não. Quem quiser ir fazer em casa, vai ficar complexo. E vai envolver algum raiz de 2 aí no meio, mas... eu tô com preguiça de fazer a fatoração aqui, mas vai ficar nesse resultado aqui. Vai ficar um termo quadrático vezes um exponencial de obviamente um mais c. Mas integração por partes é simples. Vamos ignorar ali o parte baixa. É simples, mas demora. Como quase todo processo de integral é demorado. Bem demorado. Se você não souber o que você está fazendo, vai doer bastante. Então, assim, saiba quando usar, o que definir para u, siga sempre o Liat. Se eu não me engano, tem casos raríssimos onde o Liat não vale, mas sempre faz Liat. Nunca, é muito específico os casos que não vão vir. E na dúvida, lembra que o substituição por u é o análogo da regra da cadeia. Integração por partes é o análogo da regra do produto. Beleza? Bom, eu vou deixar essa fórmula aqui do integração por partes, porque é uma parte bem importante aqui, né? E com isso eu vou deixando por aqui o vídeo, né? Isso aqui é só o básico de integral. Isso aqui é o básico do básico. Assim, eu não mostrei, por exemplo, integral imprópria nesse vídeo. Eu não mostrei que mais? Substituição trigonométrica.
Eu não mostrei integral dupla, que você vê no cálculo multivariável. Que isso aí, algum dia, se eu quiser fazer, ou se o Felipe quiser também. Já que ele tem estudado esse conteúdo. A gente pode fazer. Mas eu vou deixar isso para outras horas, tá? Eu acho que eu vou fazer uma enquete depois pra ver quando que vídeo, porque eu tô com várias ideias de vídeo, né? E eu queria me aprofundar um pouco mais pra poder fazer vídeo mais aprofundados mesmo, com mais qualidade, mais longos, como esse aqui. Esse aqui foi bem longuinho, porque eu mostrei essas fórmulas, eu dei alguns exemplos de probleminha, né? E eu fui tipo dessas fórmulas aqui básicas para o LIAT aqui, né, essas questões com integração por partes. Mostrei substituição por U também, que é o básico de integral, tá, gente? Não vai sair pensando, eu vou derrotar problemas de integral, daí você pega lá um problema lá de cálculo 2, tem substituição trigonométrica, tem decomposição e fração parcial, que eu vou falar a verdade, esses dois não são difíceis, eles são só chatos de fazer, pra resolver pra eles. Porque a substituição trigonométrica, pra mim, pelo menos, é a mais de boa, porque eu gosto bastante de trigonometria, eu sei a maioria das identidades. Só que assim, decomposição e fração parcial, você tem que quebrar num negócio que é um saco. Porque você vai ter uma integral lá tipo x ao quadrado dividido por 2x mais 7. Claro que você pode ter uns casos onde você vai fatorar. Daí você vai ter, o termo de baixo ele é tipo x mais tipo x mais 2. E daí eu descobri que o termo que estava em cima do polinômio era na real x mais 2 ao quadrado. Dá pra cortar. E daí você vai ter, isso aí é só integral de x mais 2. Tá ligado? Daí, meu Deus... Só que daí vai ter casos que tu vai ter que usar decomposição em fração parcial, que daí tu vai ter uma fração lá, daí tu vai ter, geralmente vai ser quando tu tiver alguma função em cima também, mas se tiver tipo 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais menos 2, tá ligado? Tu vai ter que fazer separação em fração parcial, né? Não é separação, não é decomposição em fração parcial, né? E vai ficar uns termos assim chatinhos, bastante, porque tu vai ter que fatorar o polinômio que vai estar embaixo e vai ter que fazer um monte de coisa, porque daí tu vai decompor ele em duas frações. Se tem uma fração principal, você vai quebrar em duas, porque tá ligado que você somar frações de denominadores diferentes, vai ter que multiplicar o valor ali, vai ter que multiplicar eles para fechar, né? E a partir disso, tu vai descobrir, né? Porque daí vai ficar fração lá 1 sobre não sei o que de x. Daí você vai fatorar o polinômio ali de x nos dois termos que você vai precisar. Aí é igual a sobre o primeiro fator lá mais b sobre daí o segundo lá. Aí tem que descobrir para a e b, resolver lá para tu separar a integral em duas. E daí tu só usa substituição. Porque daí vai ficar 1 sobre, daí tipo x menos 2. Tipo, caso assim, não é nem tipo 2x menos 2. Cara, se for tipo só x menos ou x mais alguma coisa, eu te juro, é só integral daquela função normal, só que vai ter, ao invés de ser tipo x, vai ser tipo x menos 2, tá ligado? Mas enfim, eu tô saindo aqui um pouco do tópico. Isso aqui é realmente só o básico do básico. Eu fiz um vídeo sobre o truque de integração de Feynman. Foi o meu segundo ou meu terceiro vídeo no canal, inclusive. E ele é mais um exemplo de métodos que a gente tem para resolver, tá? Quando você não tem, por exemplo, aqui nesse vídeo eu mostrava tipo questão que tinha log no denominador de fração. Junto com alguma outra fração por cima. Aí tipo, você pensa, caralho, como é que eu resolvo isso, né? Só que você tem que pensar nas propriedades ali da derivada, na interação delas com a integral. E isso leva aí para o truque de integração de Feynman, né? Mas as regras principais são essas. E eu mostrei a aplicação de cada uma no vídeo daí. Eu vou deixando por aqui. Mas eu vou deixar avisado já que eu pretendo fazer um vídeo sobre integrais impróprias, substituição trigonométrica, talvez decomposição em frações parciais. Eu odeio esse conteúdo bastante, mas a gente tem que usar, né? Tem que aprender de um jeito ou de outro, não é escolha.
Mas pretendo alguma hora, talvez, trazer integrais múltiplas, né? Você tem a integral da integral de alguma coisa, que geralmente não é problema, você só vai integrar 2 vezes. Ou você tem, tipo, a integral de uma coisa, integral de alguma coisa com respeito a alguma coisa, e daí a integral de dentro tá com respeito a outra coisa. Então, tipo, a integral de fora tá com respeito a x, a integral de dentro tá com respeito a y, né? Geralmente você faz isso quando você tem, tipo, um sólido, né? Tu tem 3 dimensões, daí tu vai ter uma superfície Z, né? Digamos, aí você vai ter, tipo, sei lá, um bagulho assim. Aí tu vai ter... Tu quer achar... Não, tu não vai definir pontos de Y e pontos de X. Você vai desenhar retas no eixo X aqui embaixo, como se fosse o plano aqui XY. E... Aí você vai achar... Você vai definir nos pontos... Você vai definir só pontos de X. E daí você vai fazer a superfície... Você vai achar o volume embaixo da superfície que está contida entre essas funções dentro do intervalo ali de x. Não é tão difícil quanto parece. Eu vou falar isso. E daí você tem integral de linha, que não é tão difícil quanto parece. Às vezes você vai ter que usar uma substituição trigonométrica ou outra, tu vai ter que fazer uma substituição, ter que fazer uma integração por partes, uma coisa assim, mas, assim, se tu pegar isso aqui, direito, bonitinho, entender de verdade, saber aplicar, não só decorar as fórmulas da esquerda, mas aprender a usar integração por partes, substituição, e até mesmo sua aplicação de integral no geral, se tu resolver problema, tu vai se acostumar e vai virar rotina. E isso aqui vai ficar muito mais fácil. Deixar o básico mais fácil, deixar o difícil mais fácil. Bem mais fácil. Não significa que a tarefa vai deixar de ser longa. Tem integrais, pega tipo... Mano, pra quem quiser ver, assim... Integral da raiz quadrada do tangente de x, com respeito a x. É um processo muito grande. Eu não lembro mais como que o cara... Como que a resolução principal é feita. Esses tempos eu fiz numa aula do PIC, inclusive, eu tentei fazer a derivação, e eu tentei fazer substituição trigonométrica e dizer que o tangente de x é igual a alguma coisa lá de t. E daí, pra quem já viu substituição trigonométrica, tá ligado no que eu tô falando. E daí, eu basicamente fiz uma substituição trigonométrica inversa, né? Eu tinha um tangente, ele tava dentro de uma raiz, eu troquei ele pra um termo lá, de tipo t ao quadrado mais a ao quadrado, tá ligado? E aí a partir disso, eu fui fazendo coisa tal, eu cheguei nos termos lá de arctan, fiz a integral, montei, fiz até desenho do triângulo retângulo pra ver se estava tudo certo o negócio, verifiquei tal, fui indo, aí integrar, aí cara, ficou um negócio esdrúxulo assim, daí eu joguei no Wolfram a integral final, porque eu sabia que você ia ter que fazer integração por partes, aí decomposição, fração parcial, daí substituição, umas paradas assim, que tipo, dava pra resolver esse tipo de coisa aqui que a gente tá vendo, só que era muito difícil. Era muito longo. Daí eu joguei, daí com os termos de... eu não lembro se era arco tangente hiperbólico ou só do tangente hiperbólico. Mas ele ficava em esses termos e daí ele simplificava lá para um termo que ficava log e umas paradas assim. Mas é um processo muito longo, assim, você resolver com isso aqui que a gente viu. Você vai usar integração por partes, substituição, você vai usar até decomposição fração parcial, mas aquilo lá, para tu chegar nesse ponto que a gente pode usar essas ferramentas que a gente tá, você vai ter que pensar como que eu posso meio que, digamos, simplificar a integral para usar esses métodos que a gente conhece. Quando você encontra um problema e você não tem, ele não se encaixa no mesma situação de outros problemas, a gente geralmente tenta pegar e manipular ele para ele ficar numa forma diferente, em que eu posso usar técnicas que eu já estou acostumado a usar. E integrar é basicamente isso. Você fazer aquele monte de coisa, você vai estar fazendo esse processo. São aquelas identidades lá, teorema de Stokes, teorema de Green... teorema da divergência, que eu acho que é o teorema de Stokes, é a mesma coisa, né? Isso aí tudo, você vai ter... Cara, isso é só... Assim...
Isso é só fórmula para simplificar a integral, para simplificar mais e simplificar e eventualmente a gente poder resolvendo usar só esses algoritmos básicos que a gente tem. É uma brincadeira assim de triturar o problema, moer ele até ele ficar de uma forma da forma que a gente quer pra gente resolver ele de forma mais fácil. E eu entendi. E é isso. Então por hoje eu vou deixar o vídeo por aqui, né? É claro que eu quis deixar esse finalzinho pra falar um pouquinho, mas isso aqui é o básico do básico de integral, tá? Hoje, talvez, porque é sábado, né, gente? Eu vou poder madrugar. De madrugada, talvez eu faça um vídeo. Ou de noite, até agora ainda. Fazer algum outro vídeo. Acho difícil, porque é meio tarde. Mas eu garanto que no futuro, pelo menos, eu vou trazer um vídeo sobre substituição trigonométrica. Qual que eu ia falar? Decomposição e fração parcial também, mas tinha outro também, além de substituição trigonométrica. Integrais impróprias. Tá? Integrais impróprias, inclusive, ele entra nesse conteúdo aqui. Ele é basicamente a integral definida, só que daí você bota um limite, tá? No meio. Aí tu vai... às vezes tem que usar L'Hopital e não sei o que. É meio chato, mas... no fim do dia, escolheu a área das exatas pra quê, né, meu amigo? É pra escrever, mas você... escolheu pra fazer cálculo, né? Pra fazer... Então... tem que correr atrás, cara. Enfim, né? Eu vou parando com enrolação aqui. O vídeo já tá com 1 hora. Mais de 1 hora. E... aqui é o básico de integral, tá? Misturei um pouquinho de cálculo 2, porque eu tenho quase certeza que você vê... substituição não. Tu vê integração por partes no cálculo 2 ou algo assim. Ou é tipo mais pro finalzinho do cálculo 1. Que eu não entendo muito, porque, tipo... sim, às vezes você tem que aplicar o negócio mais de uma vez. Mas, né? Enfim. Eu passei só o básico. E eu pretendo fazer outros vídeos sobre integral, porque muita gente tem dificuldade nesse assunto. E eu entendo por quê, tá? Porque geralmente é um processo longo e complicado. Em geral ele é complicado, porque você tem que ter a lógica, você tem que ter... não é que nem a derivada, que você só usa fórmula, é mais fórmula, é mais fórmula, é mais fórmula. Que quase nunca você vai ter que, tipo, mexer com a equação em si pra facilitar ela. A integral é meio que você meio que só manipula ela, tá ligado? Então, muita gente tem dificuldade. Então, sim, eu pretendo fazer mais vídeo sobre integrais especificamente. Então, esperem alguma hora, tá? Eu vou deixando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem, deem like, se inscrevam, poder apoiar aí o canal. Assistam os vídeos do Gabriel e do Felipe também, eles fazem um ótimo trabalho, né? E eu vou indo por essa então. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos.